Mas salva o WhatsApp porque é mais rápido. 11 9 50 45 18 40. Então vamos lá. Uma das doenças que mais causam mortes no mundo é o AVC. Pouca gente sabe disso, né? Mas é. Por isso que a gente precisa aprender sobre o AVC para tentar fazer toda a prevenção possível. Embora seja muito conhecido, o acidente vascular cerebral nem sempre é identificado com agilidade, o que pode agravar o quadro de quem sofre com o problema. Então, para a gente saber mais sobre o AVC, as causas, os sinais de alerta, eu converso com a doutora Ana Paula Pena Dias, que é membro titular da Academia Brasileira de Neurologia, minha amiga, médica da minha mãe. Eu não sei de todos esses títulos qual é o mais importante. Ai, nenhum. O mais importante é ser sua amiga, com certeza. Você tá aqui pra gente conversar. Ai, doutora Ana Paula, que bom poder bater esse papo contigo, porque eu nunca vou esquecer, eu tive uma cena que marcou muito a minha infância. Eu acho que eu devia de ter uns 9 anos e a gente estava na casa da praia e um tio da minha mãe, ele começou com sinais na mesma hora, ela muito rápida falou, é AVC, põe no carro, vambora. E foi assim que a gente conseguiu salvá-lo, porque ele realmente estava começando e foi tudo muito rápido. Ali eu já fiquei esperta, né? Por isso que eu falo que a gente acaba ensinando para os nossos filhos com o nosso próprio exemplo. Mas nem sempre as pessoas sabem quais são esses sinais, então que bom. Exato, Cláudia. Em primeiro lugar, muito obrigada de novo pelo convite, toda a produção, essa casa que eu adoro estar, né? Não canso de vir aqui, viu? Pode me chamar sempre. Parabéns pelo seu dia, dia da neurologista, gente. Verdade. Olha que maravilha. Hoje é nosso dia. Essa semana a gente celebrou com a doutora Ana Paula o Dia das Crianças com as gêmeas dela. Quem assistiu o programa do dia 12 de outubro viu. Gabi Mafé, a coisa mais fofa desse planeta. E agora aqui no Dia da Neurologista com a doutora Ana Paula. Queria mandar um beijo para todos os meus colegas neurologistas, doutor Leandro Teles, que também está sempre aqui na TV. Maravilhoso, um beijão pro doutor Leandro. Que é incrível, que tem 4 livros super bacanas. Então, eu queria agradecer o convite e dizer da importância, Cláudia, da gente realmente falar sobre isso hoje, nesse mês e sempre, né? Por que a gente está falando de AVC, né? É o mês da conscientização do AVC, porque a gente vai ter um dia aí mundial dessa conscientização agora em outubro. Justamente por isso que você está trazendo, Clau, pela importância do reconhecimento rápido e do socorro imediato às pessoas que estão sofrendo de um AVC, tá? Porque poucas pessoas sabem que existe um tratamento que, se a gente instituí-lo rapidamente, a gente consegue reverter os sintomas do AVC. Então, é muito importante saber reconhecer os sintomas e correr para um pronto-socorro, ligar para o SAMU de preferência, para que seja ofertado ao paciente o tratamento adequado. Perfeito. Então, vamos lá, gente, direto para o assunto, né? Quais são esses sintomas, doutora? Então, os principais sintomas, né? A gente tem perda de força súbita de uma hora para outra em metade do corpo. Então, de repente, um braço, uma perna ficou um pouco mais fraco. Desvio de rima, a boca ficou torta, né? A pessoa vai falar e percebe que a boca está mais difícil de falar, a boca tá desviada. Uma outra questão, alteração de sensibilidade. Então, de uma hora para outra, a pessoa percebe um formigamento ou uma anestesia em metade do corpo. Também a dificuldade de linguagem, dificuldade de encontrar palavras, tá? Todos esses são sintomas, se começarem assim de uma hora para outra, início súbito, a gente sabe que pode estar diante de um AVC. Eles precisam vir todos juntos ou a pessoa pode apresentar um sintoma? Não, Clau, pode ter um único sintoma e ser AVC. Então, o que a gente brinca é assim, na dúvida, vamos errar para mais. Vamos pensar que é um AVC, tá? Existe uma escala que a gente usa, a escala de Cincinnati, a escala pré-hospitalar, que são 3 sinaizinhos fáceis da gente lembrar. Primeiro sinal, pede para a pessoa levantar os braços, né? Se um dos braços estiver com dificuldade, a gente está com esse sinal alterado. Segundo sinal, pede para a pessoa dar um sorriso. Se tiver desvio da boca aí para um dos lados, segundo sinal está positivo. Terceiro sinal, pede para a pessoa falar uma palavra. Se ela tiver dificuldade para falar, também está alterado. Olha só, se eu tiver um desses 3 sinais alterados, eu tenho uma chance de mais de 70% de estar diante de um AVC.
Se eu tiver um dos sinais, imediatamente eu devo ligar para o SAMU 192 ou, se você morar muito perto de um pronto-socorro, imediatamente procurar ajuda médica. Perfeito. A gente já falou várias vezes de AVC aqui e eu sempre fico achando que às vezes a gente vai muito profundamente para entender o que é um AVC, né? Mas para o leigo, eu acho que o importante é saber o básico. Então, eu vou te fazer essa pergunta assim de forma bem tranquila para todo mundo entender o que é um AVC. Então, o AVC, na verdade, é o famoso derrame, né, que as pessoas falam. O AVC, vamos falar da quantidade maior aí, né? A maior porcentagem, 85% das vezes, ocorre uma falta de sangue para uma determinada área do cérebro, que é o AVC isquêmico. Faltou sangue para aquela região, tá? 85% das vezes. 15% das vezes, o AVC é hemorrágico, ou seja, sangrou demais, né? Então, a gente tem aí um extravasamento do sangue no cérebro. Tanto um quanto o outro vão dar sintomas parecidos e lembrar, Clau, que essa doença, ela é a segunda causa de mortalidade no Brasil e no mundo, né? E é a principal causa de incapacidade, a principal causa que leva as pessoas a perderem aí dias de trabalho, anos, ficarem sequelados, precisando de cuidados. Tem algumas pessoas que nem voltam, né? A gente sabe que algumas pessoas ficam sequeladas de forma muito séria e profunda. O que causa, então, um AVC? Importante a gente falar também sobre as causas do AVC, né? Para a gente poder atuar na prevenção. Hipertensão arterial, né? O hipertenso é, sem dúvida nenhuma, a pessoa que mais tem risco de ter AVC. Lembrar, Clau, que a hipertensão é uma doença silenciosa. Muita gente acha que, eu não tenho pressão alta porque eu não estou sentindo nada. Isso é uma balela, tá, pessoal? A hipertensão é uma doença silenciosa e você, para saber se é hipertenso, para saber como está a tua pressão, você tem que aferir a tua pressão, tem que fazer acompanhamento médico para saber como é que está essa pressão. Deixa eu só te fazer uma pergunta em relação à pressão alta, porque eu vejo que as pessoas idosas tomam remédio para pressão. A partir de que idade a situação começa a ficar mais agravada em relação ao aumento de pressão? Então, a gente sabe que os idosos têm mais hipertensão, né? Então, acima de 60 anos, tem que ficar de olho porque a pressão geralmente começa a subir. Mas, cada vez mais, nós temos observado pessoas jovens, adolescentes, adultos jovens, pessoas de 20, 30, 40 anos hipertensos, muito associados ao estilo de vida, ao estresse, a maus hábitos de vida. Ok. Tá? Então, sinal alerta para todo mundo. Exatamente. E lembrar, Clau, muita gente que fica só tomando remédio para hipertensão e acha que está tratado. Não, não é só tomar o remédio, tá? É fazer o acompanhamento mesmo. Perfeito. Então, essa é uma das causas. Primeira causa. Segunda causa, a idade. A gente sabe que com o envelhecimento aumenta o risco de AVC. Então, se você tem mais de 65 anos, já tem um risco maior. Mais de 75, maior. E por aí vai. Quanto mais velho, maior o risco. Uma causa super importante de AVC, tabagismo, cigarro. Não precisamos nem falar, né, pessoal? Acho que é chover no molhado falar de cigarro, né? Eu acho que já está hoje sabido, né, que não faz bem para ninguém. Exato. Falar de cigarro hoje em dia, enfim. Quem fuma tem que parar, não tem jeito, tem que parar o quanto antes. Não tem mais nem acho que essa discussão de explicar a importância de parar, né, de cessar o tabagismo. Mas é um dos principais também fatores de risco. Depois vem diabetes, obesidade, sedentarismo, né? Então, aí a importância da atividade física, do controle de peso, da alimentação, né? Colesterol alto é um fator de risco muito importante também. Então, a gente falou de 3, né? Hipertensão, a idade, tabagismo, diabetes. Que tinha englobado em hábitos ruins, mas aí vamos separar. Diabetes. Tabagismo, diabetes. Obesidade. Sedentarismo. Tá? São e colesterol, desculpa, dislipidemia. Então, a gente tem esses 7 principais fatores de risco, tá? E aí, é claro que a gente precisa incentivar a mudança de hábitos de vida e é por isso esse mês da conscientização, por isso que a gente fala tanto disso, né? Da importância de se falar do AVC nos meios de comunicação,
comunicação, na TV, na internet, para que as pessoas decidam de uma vez por todas mudar os seus hábitos para a prevenção do AVC. Tem algum exame que possa identificar que a gente está caminhando para um AVC ou não? A gente tem exames que que a gente pode identificar esses fatores de risco que eu falei, tá? Então, a hipertensão, o diabetes e tal. E existe sim a ultrassom Doppler das artérias carótidas. Ele vai mostrar se eu tenho um entupimento, por exemplo, eu tenho uma chance maior de ter, né? E, eu esqueci também de um fator importante, Clau, que é a doença cardíaca, tá? Então, se você já teve infarto, se você tem uma arritmia cardíaca, se você tem uma doença cardíaca, uma cirurgia cardíaca prévia, uma prótese no coração, você tem um risco maior de ter AVC, porque formam ali uns coágulos, uns trombos, que pode ir para o cérebro e dar o AVC. Tem algum fator hereditário? Pai teve AVC, filho pode ter AVC? Existe isso ou não? Olha, existe o AVC em pessoas jovens. É interessante a gente falar disso, né? Mas pessoas mais jovens, abaixo de 40 anos, também podem ter AVC, tá? E aí, a causa do AVC dessa pessoa mais jovem é diferente do mais idoso. Em geral, o mais jovem tem AVC por doenças... E aí sim entra a hereditariedade, trombofilias, então doenças no sangue que causam um risco maior aí que levam a ter um risco maior de AVC. Olha lá. As pessoas chegam no consultório com dúvidas sempre, né, em relação ao AVC. Tem algumas pessoas que são muito medrosas em relação a doenças. Mas pelo que eu estou entendendo, se a gente tiver o controle de todos esses 7 fatores, ou 8 fatores, porque a gente colocou aí também um infarto prévio, tá tudo certo. A gente pode caminhar com tranquilidade. Sim, a gente tem, então, desses fatores todos que eu falei, então, a gente tem os fatores modificáveis, né, que... Tudo que eu falei, hipertensão eu posso modificar, diabetes, tudo aquilo que eu consigo mudar. Uhum. E a gente tem, por exemplo, a idade. A idade é um fator não modificável, eu não consigo atuar. Se eu conseguir controlar bem esses fatores modificáveis, sem dúvida que diminui muito o meu risco de ter um AVC. Perfeito. Olha só, a gente já aprendeu os sinais, a gente aprendeu que assim que perceber os sinais, tem que buscar a emergência. A gente já falou várias vezes aqui da melhor forma de emergência hoje é ligar mesmo no SAMU, porque é mais rápido, tá? É a forma mais rápida, a não ser que você more do lado do hospital e seja muito fácil chegar até lá, mas a gente tem que ser rápido. Agora, se não for rápido, a gente sabe que você mesma disse que a gente pode ter sequelas aí. Essas sequelas, na maioria das vezes, são reversíveis ou irreversíveis? Na maioria das vezes, irreversíveis, né? A gente sabe que uma porcentagem das pessoas com AVC, uma grande porcentagem, morrem até 1 mês de AVC. A mortalidade, Clau, é altíssima. Como eu disse, é a segunda causa de morte. E muitas vezes a mortalidade vem associada a complicações dessas sequelas, tá? Por isso a importância da gente atuar rapidamente para ficar com a menor quantidade de sequela possível. É claro que a reabilitação é possível, a gente incentiva a reabilitação com fisioterapia, com fono, com terapia ocupacional. Tem muita coisa para a gente fazer, mas a gente sabe que assim, a pessoa que teve um AVC, recuperar 100%, ficar sem nenhuma sequela, é difícil, tá? Por isso que a gente trabalha muito na prevenção e no socorro imediato. Maravilha. Tem gente que tem medo de ter um AVC porque tem muita dor de cabeça, tem muita enxaqueca. Tem alguma relação? Em geral, não tem nada a ver, tá? Existe só um tipo de AVC relacionado à dor de cabeça, que é por dissecção arterial, que é um machucado da artéria, mas aí a pessoa teve aquela dor de cabeça e logo depois teve o AVC isquêmico. Ou AVC hemorrágico, que é uma dor muito súbita, uma dor de cabeça de forte intensidade, que é de uma hora para outra, por conta do sangramento cerebral, tá? Mas, em geral, aquela dor recorrente, a enxaqueca, a cefaleia tensional, não tem nada a ver com AVC. Perfeito. Doutora, algumas especialidades médicas a gente já está habituado a visitar com frequência, né? Então, as mulheres vão ao ginecologista com uma certa frequência. Os homens, eu acho que fogem do médico, só vão mesmo na hora que a coisa aperta. Mas uma visita ao neurologista deveria ser feita de quanto em quanto tempo? Olha, Cláudia, eu não entendo a visita ao neurologista como uma coisa de rotina se você não tiver
uma demanda, se você não tiver uma queixa, tá? Até porque a gente tem que pensar que no Brasil somos poucos especialistas, né? Aqui a gente está numa capital, um lugar grande, mas tem muitos lugares que não tem neurologistas. Então, não é uma especialidade que precise ser visitada, a menos que você tenha uma queixa, tá? Então, vamos lá. Quais queixas você precisaria, já que é o dia do neurologista, né? Te levar aí a procurar um neurologista. Então, dores de cabeça com frequência, como eu já falei aqui no teu programa algumas vezes, porque tem tratamento. Se você tiver desmaios, se você tiver esquecimentos, se você tiver com distúrbios do sono, tá? Se você já teve um AVC, é importante você passar com o neurologista. Acho que são esses casos. Perfeito. E aí, na hora de procurar uma neurologista, eu vou indicar minha amiga aqui, que é maravilhosa. Ai, linda. Deixa eu passar para você o contato da doutora Ana Paula Pena Dias. Ela está no site www.neuroanapaulapena.com.br. Entra lá, que você vai gostar. neuroanapaulapena.com.br e o Instagram dela, siga, é o DRA Ana Paula Pena. Inclusive, gente, ela tem muito conteúdo bom, ela fez uma masterclass agora há pouco sobre burnout e tem mais assuntos interessantes ligados a essa área. Então, acompanhe, porque eu tenho certeza que você vai aprender muito com ela, tá bom? Muito obrigada. Obrigada, um meu beijo tesouro. pra família Você toda. tá linda. Obrigada. Olha, gente, essa Cláudia, olha, com essas pernas, essa roupa, essa cor, eu não aguento ela, não. É bom ter amiga, né? Gente, bom, eu não aguento. É um desaforo, bom. né, Paulinho? Olha, eu daqui a pouquinho tô lá no desaforo. Rio de Janeiro. Quer que eu mande um beijo pra sua paciente? Agarra a dona Deilda por mim, manda um beijo e um cheiro pra ela. Tá bom. Fica com Beijo. Deus. Vamos lá, gente. Vem comigo aqui, porque a gente vai continuar nesse pique, aprendendo bastante, pensando sempre que a vida pode ser cada vez mais